Hoje vamos falar sobre como enfrentar as lutas diárias à luz do livro de Provérbios. E antes de prosseguirmos, quero te pedir algo especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, você participa do propósito de espalhar a palavra de Deus e ajuda para que mais pessoas recebam esta mensagem de sabedoria e direcionamento. Muitas vezes, em meio às nossas decisões, pensamos que sabemos o melhor caminho, mas a palavra de Deus nos ensina que não devemos confiar apenas em nossa própria compreensão. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." Esse versículo nos mostra que a verdadeira segurança não está em nossas escolhas humanas, mas em depender de Deus em cada passo. Quando entregamos nossos caminhos a Ele, o Senhor nos dá direção e endireita nossas veredas, mesmo em meio às incertezas. Depois de aprendermos que devemos confiar no Senhor em todas as nossas decisões, a palavra também nos mostra a importância de entregar a Ele os nossos planos. Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz: "Entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos." Esse versículo nos ensina que a vida não é apenas sobre fazer planos e lutar com nossas próprias forças. Muitas vezes carregamos ansiedade, tentando controlar tudo, mas esquecemos que só Deus conhece o amanhã. Entregar as obras significa colocar diante dele aquilo que fazemos e até mesmo aquilo que desejamos realizar. É reconhecer que a verdadeira firmeza não vem apenas do esforço humano, mas da direção de Deus sobre o que fazemos. Quando colocamos nossos planos diante do Senhor, duas coisas acontecem. Primeiro, Ele remove aquilo que não será bom para nós, evitando dores e frustrações. Segundo, Ele fortalece o que está alinhado à sua vontade, dando propósito e estabilidade. Nem sempre os nossos planos acontecem como imaginamos. Fazemos escolhas, sonhamos com resultados e até nos preparamos bem, mas a vida nos mostra que não temos controle de tudo. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9 diz: "O coração do homem planeia o seu caminho, mas é o Senhor quem firma os seus passos." Esse versículo nos lembra que planejar é importante, mas não é suficiente. A direção final vem de Deus e somente Ele sabe o caminho completo. Muitas vezes o que parece atraso ou frustração é, na verdade, o cuidado do Senhor nos conduzindo para algo maior e melhor. A verdadeira sabedoria está em não apenas traçar rotas, mas permitir que Deus confirme ou redirecione os nossos passos. E quando aprendemos a viver assim, encontramos paz mesmo diante das mudanças, porque sabemos que Ele guia para o lugar certo. Há momentos em que as lutas da vida não pedem apenas coragem, mas também humildade para aprender. Muitas vezes pensamos que já sabemos o suficiente, mas a verdadeira sabedoria se revela quando estamos dispostos a ouvir e crescer. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 5, "O sábio ouve e aumenta o seu conhecimento, e o entendido adquire habilidade." Esse versículo nos mostra que cada desafio pode ser também uma oportunidade de aprendizado. Aquele que ouve conselhos, que observa os caminhos de Deus e se abre para a instrução, torna-se mais forte e preparado para enfrentar as batalhas do dia a dia. A sabedoria não é apenas acumular informação, mas transformar conhecimento em prática. Quando ouvimos com atenção, ganhamos discernimento. Quando aceitamos a correção, amadurecemos. E quando buscamos a verdade, encontramos direção segura. Em meio às lutas diárias, muitas vezes o medo tenta dominar o nosso coração. Situações incertas, desafios inesperados ou pressões externas podem nos paralisar.
Mas a palavra nos mostra que há uma diferença entre viver pelo medo e viver pela confiança em Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 1 diz: O ímpio foge, ainda que ninguém o persiga, mas o justo é ousado como um leão. A palavra nos revela que quem anda afastado de Deus vive inseguro, sempre inquieto, enquanto aquele que busca o caminho da justiça encontra coragem para enfrentar as batalhas. A ousadia não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que não estamos sozinhos. Assim como o leão avança sem temor, também somos chamados a enfrentar as dificuldades com fé e firmeza. O medo pode até bater à porta, mas não precisa dominar as nossas atitudes. Entre todas as batalhas que enfrentamos, talvez a mais frequente esteja em nossos próprios lábios. Nossas palavras têm força para edificar ou para ferir, para aproximar ou afastar, para trazer vida ou espalhar destruição. O profeta Salomão nos diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse valioso ensinamento nos mostra que aquilo que falamos gera frutos inevitáveis. Palavras de bondade, encorajamento e fé produzem vida. Já palavras de crítica, mentira e ódio abrem portas para dor e divisão. Por isso, é sábio refletir antes de falar. Cada palavra é uma semente, e cedo ou tarde colheremos o resultado do que plantamos. Uma das áreas em que mais enfrentamos lutas é no trabalho e na provisão diária. A rotina pode ser cansativa, os resultados parecem demorados e a tentação da desmotivação ou da preguiça pode nos alcançar. Mas a palavra nos convida a aprender até mesmo com a criação de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Essa palavra nos ensina que a diligência, a constância e a disciplina são caminhos de sabedoria. A formiga trabalha em silêncio, mas com perseverança, e no tempo certo encontra provisão. Assim também é na nossa vida. Não se trata de correr atrás do sucesso imediato, mas de semear com esforço e fidelidade. Deus honra o trabalho das nossas mãos. Quando exercemos nossas responsabilidades com dedicação, mesmo que pequenas, estamos demonstrando confiança nele para suprir cada necessidade. Algumas de nossas lutas diárias não estão apenas dentro de nós, mas também ao nosso redor, nos relacionamentos que cultivamos. Amigos, colegas de trabalho, familiares, todos exercem influência sobre a nossa vida, para o bem ou para o mal. E a palavra em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, é clara ao dizer: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esse é um conselho e um alerta sobre companhias, pois elas moldam nosso caráter e impactam nosso destino. Caminhar ao lado de pessoas que buscam sabedoria nos fortalece, mas, se nos cercamos de más influências, cedo ou tarde colheremos consequências dolorosas. Relacionamentos saudáveis são aqueles que nos aproximam da verdade, que nos encorajam na fé e que nos ajudam a crescer como pessoas. Entre todas as batalhas que enfrentamos, talvez a mais difícil seja aquela que travamos dentro de nós mesmos. Controlar a ira, vencer o orgulho, lidar com as fraquezas e manter o equilíbrio em meio às pressões da vida. E o direcionamento em Provérbios capítulo 16, versículo 32 é: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esse ensinamento nos mostra que a verdadeira vitória não está em conquistar coisas externas, mas em aprender a governar o coração. Alguém pode ser forte aos olhos do mundo, mas se não controla suas emoções, torna-se escravo delas. O domínio próprio é fruto de sabedoria dado pelo Espírito Santo.
É escolher a calma quando tudo grita por pressa. É falar com mansidão quando a raiva pede gritos. É perdoar quando o orgulho pede vingança. Essa é a força que realmente nos torna vencedores. Temos muitos ensinamentos para aplicar em nossas vidas diariamente e vamos continuar nos aprofundando nos próximos momentos juntos. Agora, convido você a transformar toda essa reflexão em oração, entregando a Deus as suas lutas diárias e pedindo que Ele derrame sabedoria, fé, coragem e equilíbrio sobre o seu coração. Respire fundo, acalme sua mente e vamos nos conectar ao céu. Pai querido, diante da Tua presença, eu entrego cada área da minha vida. Reconheço que sozinho não tenho forças para vencer todas as batalhas, mas sei que em Ti encontro direção e segurança. Ensina-me a confiar em Ti em cada decisão, a entregar os meus planos, a usar palavras que tragam vida, a ser diligente no trabalho, a escolher relacionamentos que edifiquem e, acima de tudo, a governar o meu coração com domínio próprio. Deus amado, em nome de Jesus peço, derrama sobre mim a Tua sabedoria e fortalece-me para vencer as lutas de cada dia e ajuda-me a ser melhor. Eu te agradeço por ser a luz da minha vida. Amém. E antes de encerrar, deixo para você um desafio de fé. Escreva nos comentários esta declaração de confiança. Meus passos estão firmados pelo Senhor. Que essa seja a sua oração pública de entrega e confiança. E lembre-se sempre, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que esses ensinamentos tragam direção e paz aos seus dias. Foi uma alegria estar com você. Que a presença de Deus encha a sua casa, fortaleça sua fé e renove suas forças a cada amanhecer. Nos encontramos na próxima oração. Até lá, receba meu abraço em Cristo e que Deus te abençoe poderosamente.